Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Fernando. Estou gravando essa aqui videoaula aqui para o pessoal de sistemas operacionais aí do primeiro semestre de TADES, tá? Estamos aí nessas aulas online devido a essa fatalidade aí que o Brasil tem enfrentado, né? Estamos aí torcendo para que essa situação se resolva mais rapidamente possível, tá? Mas vamos aí continuar, né? Não vamos parar aí com o nosso objetivo de aprendizado aí para que vocês tenham o melhor aprendizado possível, tá? Hoje eu já vou adentrar o encontro quinto aí no AVA de vocês, então a unidade 1 já finalizou, a gente está na unidade 2, tá? Se vocês fizerem lá um apanhado, vocês vão ver que agora vai ser coisa prática, umas aulas práticas sobre Linux, tá? Então hoje eu vou falar sobre Linux, os comandos e aí as ajudas que pode ser feita, tá? E aí, qual que é a ideia da aula de hoje? Montar uma máquina virtual com uma versão do Ubuntu para vocês e depois fazer a execução de comandos aí de editor de texto e mostrar para vocês como interagir com esse sistema operacional, tá? Então uma aula aí mais de conhecimento, de aprendizado para vocês, tá? Vou deixar também aqui no final uma atividade, tá? Um quiz com vocês. Ele vai valer aí seus 250 pontos, tá? Então essa atividade aí de resposta aí vai valer 250 pontos para cada aluno que fizer, tá? Aí vai ser uma maneira de a gente já começar a distribuir aqueles 1000 pontos que nós temos em sala de aula, tá bom? Então eu também oriento aí vocês que vocês executem essa atividade, tá? Esse vídeo vai estar lá, tá? Eu vou também postar a aula que eu vou apresentar os slides lá no ambiente, tá? No quinto encontro, tá bom? Então, vamos aqui começar. Só um instante aqui que eu vou abrir os aplicativos e já retorno. Pessoal, retornando aqui a aula, então vamos lá. O que será utilizado aqui como para a construção dessa máquina Linux, né? E aí depois a orientação dos comandos básicos de acordo com o AVA. Nós vamos utilizar o VirtualBox como um virtualizador aí de máquinas virtuais e a instalação do Ubuntu 18.04, tá? Lá na aula já vai estar os links também, né, de internet que você já vai poder clicar para baixar esse software e esse sistema operacional aqui, tá? Vou apresentar aqui só para vocês se familiarizarem com a tela. Então, o que vai ocorrer, tá? Primeiro é o download do VirtualBox. Aqui está a página principal de download. Eu estou utilizando a versão Windows, então você clica na versão Windows Host ou a versão que o sistema que você está usando como sistema operacional, tá bom? Então aqui já fiz esse download prévio para a aula de hoje, então só para aí orientar vocês, tá bom? Vocês venham a essa página e façam esse download. Depois é o download do Ubuntu, né? Você coloca download Ubuntu, você vai ser direcionado para um dos primeiros aqui, né? Esse site que vai apontar para a versão de download da Ubuntu Desktop, tá? Por gentileza, tomem atenção a este detalhe. Façam um download da versão Ubuntu Desktop, tá? É só clicar aqui nesse link disponível, ele já vai te redirecionar para o download, ou simplesmente clicar em download aqui, tá bom? Ele vai começar o download e vai falar para você o tempo que vai ser necessário para fazer esse download do sistema operacional. Eu já fiz isso aqui previamente, então já está mais facilitado aqui para vocês, mas lá já vai estar na videoaula lá, né, no AVA, no ambiente virtualizado do aluno, a disponibilidade dos dois links para você já abaixar também na sua casa aí essas versões e instalar no seu computador, tá bom? E qual que é a ideia, né? A gente criar esse ambiente dessa máquina virtual e interagir de acordo com o que está a aula no encontro 5 e algumas outras no encontro anteriores, tá? Lembrando, né, que nas aulas anteriores eu fiz toda aquela explicação da introdução de sistemas operacionais, apresentei conceitos, definições sobre sistemas operacionais,
suas principais vantagens e como ele é utilizado no nosso dia a dia, né, que praticamente tudo que nós fazemos hoje está em cima de computação, em cima de um sistema operacional que vai fazer com que facilite o nosso dia a dia, tá? Então a ideia aqui é trazer um pouco de prática aí na aula, não só teoria, tá? Semana que vem provavelmente nós vamos entrar com uma parte de teoria, tá? Uma parte de teórica, que é processadores, threads, mas vou tentar também trazer exemplos, apresentar para vocês, tá? Os conceitos ali, tá bom? Para que a gente continue tendo a melhor aula possível aqui, tá? Estou trabalhando da seguinte maneira, dando a mesma aula que eu daria aí na sala de aula com vocês, tá bom? Então vamos aqui, né? Após abaixar esses dois softwares aqui, vocês podem fechar aqui, instalar o VirtualBox, né? Vai ser sempre o básico, next, next e finish aqui. Ele vai pedir algumas alterações na sua máquina, você confirma e aí a instalação ocorre com sucesso aí, tá? 5 a 10 minutos você já instalou o VirtualBox. Após instalar o VirtualBox, você abre o executável, né? Ele já vai, né, apresentar a interface gráfica aí para você de abertura, tá? E aí você como faz para criar uma nova máquina, né? Você vem aqui no menu, certo? Ou aqui na própria guia rápida que ele tem. Clique em novo, ele já vai te perguntar o que quer. Como dica, eu já coloquei Ubuntu como nome, tá vendo, né? E ele já vai selecionar o sistema para você. Aqui é onde seria o endereço de origem dessa máquina, onde ela vai estar armazenada aí no seu computador ou no disco interno. Quando você quiser trocar este endereço, é somente vir aqui, colocar um outro e apontar um outro lugar de destino para essa pasta, tá? Eu vou deixar por default aqui, tá? Eu até já instalei uma, como vocês podem ver aqui, mas ela aqui você pode mudar e colocar de acordo onde você desejar. Você tem um HD externo, você pode colocar nesse HD externo aí também, tá? Para facilitar, beleza? Vamos aí continuar. Então ele vai sendo continuado, né? O software aí. O que ele deu essa mensagem aqui, né? Ele já falou que tem uma máquina virtual com essas características que eu já criei. Então ele está falando, ó, possivelmente você vai repetir estas ações, tá? Então eu vou continuar aqui, mas você segue as orientações do passo a passo que vai vir em seguida, que você vai ver que é bem tranquilo, tá? O que ele vai solicitar depois deste passo? A quantidade de memória que você vai utilizar nessa máquina. Eu oriento a colocar 2 GB de memória, a quantidade depois de disco que você quer utilizar e se esse disco é um disco VDI ou um disco de uma outra extensão. Eu recomendo deixar VDI, que é o padrão do VirtualBox, tá? Para facilitar aí a interação para vocês, facilitar a portabilidade para um novo VirtualBox, para uma outra instalação em um outro local, tá? Porque muitas das vezes você pode tirar desse computador físico que você está usando agora e levar para um outro computador, tá bom? Só para ficar mais facilitado aí, tá? O disco, quando for solicitado o tamanho, eu oriento a deixar 50 GB para facilitar aí a alocação de espaço, tá? Porque muitas das vezes vai crescendo este espaço e aí vai ser melhor você manter 50 GB, tá? Então mantenha aí um HD de 50 GB aí para facilitar o espaço, tá? Eu, para ganhar aqui tempo, eu não vou fazer essa parte para que vocês possam ter mais agilidade aí, tá bom? Para que facilite aí para vocês, tá? Mas a instalação é bem simples, tranquila, tá? Eu tenho ali, tá, alguns vídeos de YouTube, é bem facilitado, mas é simples de se fazer, tá? Qualquer dúvida aí é só me mandar, a gente vai estar aí online também, tá?
Tem o portal do AVA também para vocês interagirem, fazerem lá os exercícios, tá? Então vai ser bem legal aí vocês terem essa experiência prática aí de instalação, tá? Oriento o quê? Porque muitas das vezes eu acabo não mostrando passo a passo de tudo, para estimular aí o processo de aprendizado, tá? Para que vocês sintam mais liberdade aí de pesquisar, consultar, explorar a ferramenta aí para que vocês cheguem no final. Mas vocês vão ver que não tem nada de muito complexo, tá? Na instalação. É só utilizar os dois links que eu coloquei lá no portal do aluno para que vocês tenham acesso, baixar essas aulas, tá? E aí baixar essas ferramentas, o VirtualBox que está aqui na sua frente, o sistema e instalar ele normalmente, tá? E aí agora, depois da instalação, ela vai ficar disponibilizada aqui, tá vendo, né? Ela não tem muito segredo, ela vai ficar disponibilizada nesse menu. Aqui eu tenho, por acaso, nesse meu VirtualBox, duas máquinas, tá? A que eu vou utilizar nesta aula é esta máquina aqui, tá bom? Para inicializar, simplesmente botão direito inicializar, ou aqui também na guia rápida, duas opções. Vou pela guia rápida, vocês já vão ver que a máquina ela vai abrir a tela aqui em alguns instantes para vocês, tá? Bem simples, tranquilo, não tem muito problema não, tá? Para facilitar aí para vocês, tá? Ele é um gerenciador de máquina virtual muito utilizado no mercado, no ambiente corporativo, esse VirtualBox. Então fica a dica aí para o ambiente que você trabalha, quiser testar alguma configuração de alguma máquina, alguma definição, utilize o VirtualBox para isso, tá? Abaixe ele, instale o ambiente que você quer testar e aí você não vai ter perigo. Se ocorrer algum problema, é só você tirar, né, a máquina ali, desativar a máquina, deletar a máquina e criar novamente um ambiente. Ou fazer o backup de uma máquina e aí sempre subir a imagem da máquina ali, tá? E aqui vocês vão ver, já vai agora entrar um pouco na parte de interface gráfica. Antes de eu digitar os comandos e apresentar para vocês esses comandos, eu vou apresentar um pouco da interface gráfica aí para quem não conhece, tá? É uma interface bem amigável, tranquila de se operar, tranquila de se trabalhar, tá? Não exige ali muito conhecimento. Essa já é uma versão bem legal aí para o usuário final, para usuário desktop aí, que é a gente também no dia a dia, né? Sempre quer facilitadores aí pra gente, tá bom? Uma das dicas que eu já dou aqui, venha em dispositivo, tá? Ative esse recurso arrastar e soltar, tá? Como maneira bidirecional, tá? Para facilitar. O que é isso, essa maneira bidirecional? Olha só que legal. Tá vendo aqui, né? Na minha tela do meu host real, ele está aqui. E esta é a tela da minha máquina virtual. Tá vendo esta apresentação que eu vou utilizar na aula de hoje? Para não ficar arrasta para lá, abre uma tela, abre outra, eu simplesmente clico em cima, arrasto para a tela do sistema que eu vou utilizar na máquina virtual. Arrastei, ele vai transferir esse arquivo para cá, tá? Para facilitar aí quando vocês também forem fazer os testes, as simulações, né? Vocês já terem aí uma maneira mais fácil de agir, tá? Porque daí evita você ficar trocando a tela, evita você ficar manuseando para lá e para cá a sua tela principal. Então vai facilitar aí bem para você, tá bom? Então aqui agora eu vou, né, apresentar a interface gráfica aqui, tá? Aqui você tem uma barra de acesso rápido, aonde você consegue acrescentar e remover programas, tá? Aqui é os que vêm por default, tá? Então esse aqui é um conhecidíssimo Firefox, o navegador web Firefox aí.
não, né? Tanto é que ele não é, ele já vem com o Linux nativo, né? Quando você já baixa o sistema, ele vem com Linux, mas você também consegue facilmente abaixar ele para Windows, para Mac. É só ir na página de download do Firefox e baixar a versão do navegador de internet na versão do sistema operacional que você tem, tá? Esse aqui talvez não seja muito conhecido, mas ele é um gerenciador de e-mail, que é o Thunderbird aqui. Ele é semelhante, por exemplo, ao muito conhecido Outlook da Microsoft, né? Aí creio que vocês conhecem aí muito esse Outlook aí da Microsoft, tá? Vamos colocar aqui entre aspas que esse cara aqui, esse Thunderbird e-mail, ele é um concorrente desse Outlook, tá? Então ele é o que? O mesmo intergerenciador aqui de e-mail. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, password, ele vai pedir algumas configurações e você consegue aqui criar um cliente de e-mail para você. A ideia é para facilitar ali, tá bom? Então só para vocês terem conhecimento. Ele é semelhante, né? Ele faz a mesma coisa que o Outlook faz aí para a Microsoft, tá bom? Esta aqui é a pasta Home do usuário, é onde fica localizado todas as pastas que o usuário tem acesso, tá bom? Então aqui você vai ver um menu de acesso rápido ou as pastas aqui à sua direita, tá? Então você vai ter a pasta Home, que aqui estamos agora, a pasta Desktop, tá? Já tem algumas coisas. O Desktop é a área de trabalho que vocês estão vendo aqui do lado. Documentos, né? A pasta Documentos aqui, tá? A pasta tá vazia, por isso que tá aparecendo Folders Pet aqui, vazia. A pasta Download também aqui eu não fiz nada. A pasta Music também não tem nada. Pictures, vídeos, trashes, né? Então vocês veem que também aqui é bem parecido com o muito conhecidíssimo o Windows, né? O Windows aí na sua versão Windows 7, Windows 10 agora. Mas você vê que é bem assim parecida a distribuição e a posição, né, dos ícones aqui, tá bom? Aqui, se a gente for continuar, você pode ver que tem uma versão do LibreOffice, tá? Na sua versão LibreOffice Word, tá? Aqui, vamos dizer que também ele é um concorrente do muito conhecidíssimo Microsoft Office, da própria Microsoft, tá? Ele não tem somente para Word, tem Excel, PowerPoint. Então vamos dizer que ele é um concorrente aí para esta grande marca aí do Microsoft Office, né? Muito difundido aí, muito conhecido mundialmente, tá? E aqui chama a atenção de vocês para uma coisa muito interessante que muitas das vezes acaba não tendo em outros sistemas operacionais. Vamos colocar aqui uma central de repositórios, tá? Uma central de programas. Isso que é bem legal aqui. Por quê? Por exemplo, olha só, você já tem alguns programas que você pode instalar. Por exemplo, eu quero instalar o VLC, um programa de editor de vídeo. Eu não preciso ir lá baixar direto da página e tal. Só clico aqui, né? Ele já vai carregar e vai falar, você quer instalar isso? Se eu quiser, ele vai começar a instalação e vai pedir minha senha de usuário. Essa senha de usuário é aqui quando você forneceu durante a instalação, tá? Guarde essa senha para você aí, para você poder instalar. Tá vendo? Isso é uma maneira bem facilitadora para o usuário. Ele já tem aqui, né, uma central de programas. Então você vai ver uma central até bem poderosa ali, tá? Bastante programas, aplicações. Então tá vendo? Você quer mexer com áudio e vídeo. Você clica só nesta opção, ele vai aparecer um catálogo de programas de áudio e vídeo, tá vendo? Tudo que ele tem ali de programas. Lógico que ele não consegue armazenar e guardar tudo, tá? Existem vários outros, mas aqui ele tenta, por exemplo, trazer os principais. E olha que já é um catálogo aí bem poderoso, né? Bastante coisa aqui para o usuário poder escolher, né? Você vê, isso aqui é só para áudio e vídeo, tá? Se eu for, por exemplo, para uma outra área, ou aqui uma área muito aí que toda a galera gosta,
a galera de gamers, né? Se eu for para a galera só de gamers aqui, vai ter vários aplicativos, softwares, dispositivos aqui para esta área de gamers, tá? Tanto para desenvolver ou jogos aí também que você pode instalar, tá? Você vê que o catálogo aqui também é bem diversificado aí para todos os gostos aí de usuário, tá? Então essa é uma dica aí também para quem quer começar a utilizar as maneiras aí que o Linux encontra de facilitar o uso do usuário, tá? Você pode ver que tem outras aqui, né? Tem vários aqui, né? Você tem áudio e vídeo, que nós já entramos, games, comunicação de notícias, gráficos e fotos, adicionais, né? Produtividade. Então você vai ver que existe várias coisas aí com a ideia de aprimorar a instalação que você tem, tá? Isso é muito bacana, tá bom? Então que vocês possam aí, além de testar os comandos que eu vou passar aqui, né? Que vocês também possam desfrutar aí um pouco do sistema e quem sabe se agradar a vocês até ser aí um dual boot aí para vocês, tá? O que é dual boot que eu acabei de mencionar? É você poder instalar Linux e o Windows. Sim, esses dois ambientes, esses dois sistemas operacionais podem compartilhar aí o mesmo HD fazendo um dual boot, tá? Então o que é um dual boot? Por exemplo, você tem um HD aí de 500 GB, tá? Você instala o Windows em 250 GB e você instala uma versão de Linux, por exemplo, essa Ubuntu, nos outros 250. E aí quando você for ligar a máquina, utilizar, ele vai te apresentar o gerenciador e aí você escolhe qual sistema você quer subir. Se o sistema Windows ou o sistema Linux, tá? Isso aí que nós chamamos de dual boot. Bem interessante aí para vocês utilizar, tá? Para quem está começando é muito legal, é muito bacana aí vocês poderem, se vocês puderem fazer na máquina de vocês aí, fazer essa instalação de dual boot, é bem bacana, tá? Então vamos lá fazer agora aqui uma parte lá de comandos básicos de introdução, tá? Esses comandos aqui, deixa eu abrir a apresentação que vai estar disponível para vocês lá, tá? A ideia é fazer ele por terminal, tá? Então eu vou mostrar aqui a execução dos comandos, tá? Vou passar aqui algumas maneiras de ser executado, tá? E aí depois pratiquem, tá? É bem legal. Esse comando são comandos que a gente pode fazer via terminal, tá? Mas que vocês também podem fazer via desktop também, tá? Por exemplo, né? O que a gente faz para criar uma pasta no Windows, tá? Botão direito, né? New folder, tá? Você dá um nome que você quer. Você dá um nome aqui que você vai querer aparecer. Ele cria para você a pasta. Não tem muito segredo, tá? No CMD do Windows também você consegue fazer. Mas eu vou apresentar aqui para vocês por terminal como que seria feito, tá? Mas eles conseguem fazer isso daí. Porque como eu já falei para vocês, né? A interface gráfica ela é uma abstração dos comandos que são digitados aí pelo usuário, tá? Então vamos aí começar para facilitar. Tanto é que aqui, por exemplo, ó, se eu for deletar, né, eu só venho aqui, né, fazer mover para a lixeira. Pronto, movi para a lixeira aqui, tá? Mas só que vamos aprender a fazer isso pelo terminal do Linux. Como que eu acesso o terminal? Esse aqui é uma opção de mostrar as aplicações, tá? Ele vai mostrar aqui algumas aplicações que são essas aqui que tá. Vamos aqui digitar terminal. Ele vai já apresentar o terminal. A gente clica, ele já abre, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ficar variando entre a apresentação e o terminal para que vocês vejam a execução, que é mais aí o objetivo da aula de hoje, tá? Então vamos aí desde o começo aqui, tá? Lembrando que já estamos no encontro 5, já tem tudo isso aí já para trás, tá? Façam o exercício das aulas que está no ambiente AVA de vocês, porque essa aqui é uma disciplina AMI, ou seja, aula, né? Aula modelo
já disponível para vocês, já pré-fixado lá, é uma aula que já tem todo o ambiente virtual lá para vocês, já desfrutarem, aprimorar o conhecimento de vocês. Aqui é só mais uma fixação do conteúdo e um esclarecimento maior de cada conteúdo, tá? Então, esses slides vai estar disponível para vocês. É uma aula de comandos básicos e Unix Linux, tá bom? Então, qual é o objetivo? Apresentar os comandos e esse shell script aqui, tá? Então vamos inicializar, tá? Esses comandos aqui são clássicos, tá? Então o help mostra as opções de um aplicativo, então você coloca help e o aplicativo ele vai te mostrar alguma coisa. O main ele exibe o manual do comando que você quer. Por exemplo, tá? Vamos vir aqui para agora a uma coisa prática. Então, eu quero fazer main pwd, que é o próximo comando que eu vou ensinar para vocês. Assim que eu clicar enter, ele vai mostrar para mim, eu vou aumentar aqui para deixar do tamanho da tela. Ele vai mostrar para mim o que o comando main, o que o main tem sobre o comando pwd. O que é o comando pwd? A sigla, né, a abreviação. Print name of correct, né? Imprimir o diretório corrente na tela, né? Então o que é a ideia? Imprimir o diretório que você está no sistema naquele momento atual. E aí ele vai te mostrar algumas opções que ele tem. Se você colocar L maiúsculo, ele vai imprimir o lógico. Se você colocar o P minúsculo, ele vai imprimir o endereço físico que ele tá? Então ele vai mostrando as opções que você tem. E aqui embaixo, conforme você aperta Enter, ele vai mostrando todas as opções se não coube na tela daquela hora, tá? Então ele vai te mostrando um overview da documentação que ele tem, tá? Então esse aqui é o overview que ele tem, ó, já acabou aqui, tá? Ah, tá, ele acabou. Como que eu saio do manual? Se você for ver, pressione H, aqui é onde está essa linha selecionada. Pressione H para ajuda e Q para sair. Então vamos apertar o Q. Ele sai do manual, tá? E aí ele falou o quê? Né? Que se... Então aqui você tem uma ajuda aí. Ah, poxa, eu estou aqui utilizando e esqueci o que o comando pwd tem como opção que ele pode me ajudar aqui na minha localização mais facilmente. Ah, vou olhar o manual. Main pwd. Já vejo o manual do comando e lembro na hora o que... Ah, poxa, esqueci, o L maiúsculo eu já vejo o endereço lógico, tá? Então vamos fazer aqui, fecho aqui com T, pwd, traço L maiúsculo. Ah, o endereço lógico aqui é /home /Fernando, poxa, beleza, tá? Mas eu tenho uma opção também que ele me mostrou, pwd, traço P. Ah, oxe, a opção não tá válida, eu errei aqui na digitação, não é traço P que estava lá no manual. O que eu posso fazer? Vamos consultar o manual de novo. pwd, main pwd. Era P. Ah, tá, desculpa, poxa, errei aqui na digitação, é P maiúsculo também. Então vamos ver aqui agora se vai funcionar. pwd, traço P maiúsculo. Ah, tá. Olha, P maiúsculo, também está aqui no mesmo diretório, beleza. Tá? Então, ele serve aí como uma consulta rápida para você. Você viu? Bem legal, né? Parece assim bem inocente, mas no dia a dia ajuda muito aí você. Principalmente quando você sabe o comando, mas você fica lá, poxa, a letra é maiúscula, minúscula, porque o Linux, ele é case sensitive, tá? O que é case sensitive? Letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença, tá? Igual vocês viram aqui, digitei um P minúsculo, olha, não tem nada no sistema aqui que o comando reconheça esse P minúsculo. E P maiúsculo? Não, P maiúsculo tem, tá? Case sensitive é isso, ele saber a diferença do maiúsculo e do minúsculo ali e saber ver o que está acontecendo, tá bom? Então que vocês aí utilizem o main. Esse comando clear agora que eu digitei aqui na tela, ele é um comando que faz o quê?
Ele, como própria tradução disso, limpa. Então, se eu clicar Enter, ele limpa a tela. Tá? Então, ele deixa o ambiente limpo para você de novo. Ah, mas ele apagou então tudo que eu fiz? Não. Ele subiu as coisas, tá? Ele simplesmente deixou novamente toda a área livre para você, mas ele não apagou nada, tá tudo lá, não se preocupe, tá bom? Então, vamos ver aqui o próximo comando. Olha, pwd, igual eu mostrei. Pwd, ele mostra o diretório corrente. O que é esse diretório corrente? É o diretório que você está trabalhando no momento, tá? Então, se eu entrar em um outro diretório, por exemplo, vamos ver aqui, um outro diretório, desktop, certo? Eu vou dar um clear aqui para limpar a tela novamente, para sempre tentar um ambiente mais próximo da execução aí, para vocês não se confundirem. O clear, né? Então, se eu der, por exemplo, pwd, veja que agora eu estou em outro diretório corrente. Então, o pwd ele me ajuda quando eu estou ali trabalhando no meu dia a dia, que eu abro um diretório, entro no diretório, saio do diretório, estou ali andando no sistema e chega uma hora que eu falo, poxa vida, eu não sei mais aonde eu estou aqui no sistema, deixa eu me localizar. O pwd mostra essa localização. Olha, no atual momento você está na barra home do usuário, na pasta home, no diretório home do usuário, no usuário Fernando e na área de trabalho dele. Ah, beleza, então eu me localizei. Então esse comando é bem prático e útil no dia a dia, tá? Parece que não, mas esses dois comandos, main e pwd, vocês usam aí bem legal no dia a dia, tá? Vamos aí para o próximo. PES, né? PESDAR, troca a senha do usuário. Esse aqui eu vou deixar um pouco mais para frente, que a gente vai falar de adicionar, remover ou trocar o usuário, tá? Mas é só dar um main e esse comando. Vamos deixar um pouquinho mais para frente, que eu já vou explicar o conceito de usuário, tá? Vamos apresentar aqui uns outros comandos interessantes para vocês, tá? O clear eu já apresentei, né? Esse clear aqui eu já apresentei para vocês. Tá? Ele já tem essa tarefa aí de limpar a tela, né? Deixar a tela limpa para vocês, bem prático aí também. Eu não sou, por exemplo, né? O meu exemplo aqui como professor e como usuário aí no dia a dia trabalhando aí nas empresas. Não gosto de ficar com um monte de linhas aqui, acaba para mim confundindo um pouco a leitura. Então eu gosto sempre de trabalhar com a tela mais clara e limpa ali para não me perder na execução das coisas, tá? Mas cada um tem seu gosto, tá bom? Então vamos aqui, cal, né? Esse comando cal aqui, simplesmente ele vai exibir o calendário do ano, do mês e do dia que tá para você. Mas quando você esquece uma data que você precisa ir verificar alguma coisa, você precisa digitar alguma data, ele pode te auxiliar, né? Apesar que assim, né? Você já tá vendo que aqui em cima da própria interface aqui do sistema, ele já apresenta o dia e o horário, certo? Então, ele já está ali para te ajudar, tá? E aí você quer saber o mês e o ano, você dá uma verificada. Cal, ele já apresenta para você o calendário bem legal aí na tela, tá bom? Você tem o who, tá? Que mostra quem está logado no sistema, ou seja, qual que é o usuário que está logado. Isto agora parece ser bem simples e até meio monótono, mas quando você começa a trabalhar, você vai ver a importância desses comandos, tá? Aqui eu já sei quem está logado, né? Eu vou fazer o who aqui, eu já sei. É o usuário Fernando, né? E aqui é a data e o horário que eu estou logado, tá? Para mostrar para vocês aqui que faz todo o sentido. Mas o que acontece muitas das vezes? Quando você vai trabalhar num ambiente de produção ou de teste, muitas das vezes há vários usuários. Como assim, professor? Há o usuário de teste que você tem que criar para configurar o programa. Há o usuário do sistema. Há o usuário que você tem que usar para fazer um acesso remoto. Então você começa a ter vários usuários. E aí chega uma hora que você fala assim, peraí, mas qual o usuário que eu estou logado aqui na máquina que eu estou trabalhando? Vamos consultar?
Você faz um who, ele vai te mostrar o usuário e a data. Se tiver até mais usuários que já foram logados, ele também vai apresentar. É que no nosso caso aqui, como nós criamos a máquina virtual para esta finalidade, só tem um usuário. Mas no ambiente de produção, onde vai ter possivelmente mais usuários, vai ser apresentado para vocês também os demais usuários, tá bom? Para que vocês possam ter conhecimento dele, tá? Vamos ver aí o próximo comando para ver, tá bom? O cal, que mostra o calendário, e o history. Olha que interessante, tá? Esse history aqui, ele é muito bacana, principalmente quando você está no seu dia a dia e aí você está fazendo uma configuração de um aplicativo, de um programa ou o próprio sistema, fazendo alteração, e aí você fala, nossa, eu mudei alguma coisa, eu passei algum parâmetro e eu não lembro mais como foi, eu precisava saber o que eu fiz para saber aonde eu parei e o que são mais meus próximos passos. Poxa vida, agora eu estou meio perdido aqui na história. O que você faz para saber o que já foi digitado nesse terminal? History. Você digita este comando history. Desculpa que eu escrevi errado. History, né? Igual está aqui no slide. Desculpa, eu também tô. Hoje meu inglês aqui não está muito afiado, tá? Ó, history. Viu? Até agora eu digitei 24 comandos, tá? E aí você vai ver, digitei os que tá com vocês, aparecendo aqui a partir da linha 9, e anteriormente, né, usando essa mesma máquina, eu digitei outras coisas. Viu que legal? Mostra todo um overview para você do que você já trabalhou. Bacana, né? Ah, mas se eu tiver uma quantidade gigantesca de comando, ele vai mostrar tudo? Vai. Ah, mas como que eu posso fazer umas limitações, dar alguns parâmetros para ele? Como? Vamos saber o que o comando main, o comando history oferece para a gente de opções, então. Main history. Certo? Olha lá. Essas são as descrições que o comando oferece. Tá vendo? Ó? Ele vai mostrando todas as opções que ele tem. Ele vai mostrando o que é, quais são as opções, né? Ó, ele vai falar, ó, você pode remover o arquivo por completo, você pode remover os cabeçalhos. Ele vai te falando que você pode usar como parâmetro com ele para você ter um aprimoramento do comando, tá bom? E aí você pode ir lendo. Ah, não vou ler tudo, já achei o parâmetro que eu quero. Simplesmente clica a tecla T, Q de queijo, né? Ele já sai. Legal, né? Viu como os comandos eles vão se completando aí no dia, na utilização, e você vai vendo a funcionalidade de cada um quando você começa a utilizar, né? Quando você começa a aprender, você fala, poxa, mas esses comandos não tem aí muita sua base, acho que você acaba nem usando no dia a dia. Aí que você se engana. Há muito uso aí no dia a dia e há muita coisa prática que pode ser feita aí no dia a dia, né? Então fica aí bacana, uma dica bacana para vocês, tá? Então esses aqui são alguns comandos que eu passei para vocês, tá? Só para que vocês já tenham conhecimento. Agora vamos passar alguns outros comandos, tá? Só que assim, esses outros comandos já são bem legal aí, tá bom? Vamos falar aqui de alguns comandos importantes, tá? Eu vou começar com listar diretório e listar arquivos, tá? Que é o L e o ls, tá? O CD, que é para entrar ou sair de diretórios, tá bom? E esse cat aqui, que é para concatenar e mostrar o conteúdo do arquivo, tá? Então vamos lá, passo a passo, tá? Eu estou aqui no diretório desktop, que é a área de trabalho do usuário. Eu quero saber o que tem dentro dessa pasta, dentro desse diretório. O que eu faço? Eu posso digitar L para mostrar os arquivos que tem nessa pasta ou os diretórios que tem. Então se eu digitar ls, ele vai mostrar os conteúdos, tá? O conteúdo do que? Do que está dentro do diretório corrente que eu estou usando, está dentro do diretório atual que eu estou trabalhando. Então o ls ele é utilizado para mostrar o diretório
o que está dentro do diretório atual, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó, o ls lista os arquivos e os diretórios, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o cd, que é para me movimentar entre os diretórios. Mas como assim se movimentar? Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Ó, se eu fizer um cd dois pontos, eu retrocedo um diretório, ou seja, eu volto para trás um diretório. Vejam que barra desktop não aparece mais na opção abaixo, onde está piscando o cursor. Aparece agora como se estivesse na home do usuário. E é isso mesmo, se você usar o pwd, ele vai estar na home Fernando, tá? Então, cd dois pontos, ele retorna para o diretório anterior, tá? E aí, se eu fizer um ls, ele me mostra o que tem dentro desse diretório. Um arquivo e 4, 5, 6, 7 pastas nesses diretórios, tá? Então agora eu quero caminhar à frente desse diretório. Eu quero ir para o diretório, por exemplo, documentos. O que eu faço? cd barra documentos. Documentos. cd barra documentos. Aí ele já entra em documentos, tá? Se eu for listar aqui, não vai ter nada, né? Porque a gente não criou nada ainda nessa pasta, tá? Mas é para fixar. cd dois pontos, ele retorna o diretório anterior. cd barra o diretório, ele avança para o diretório que você quer trabalhar, tá bom? Só para vocês já irem fixando isso daí, tá? Então cd vai para o diretório à frente, né? cd barra vai para a pasta indicada que você quer. Se você colocar cd barra dois pontos, vai para o diretório raiz. cd barra til vai para o diretório do usuário. Então vamos lá. Se eu fizer um cd, gosto aqui, vamos fazer primeiro cd barra dois pontos, né? Ele vai cd barra, ele vai para o diretório raiz. Você pode ver que ele volta para a raiz aí do sistema operacional, onde está todos os arquivos de criação e de origem do sistema, tá? Se eu apresentar cd til, ele vai para o diretório também do usuário, tá? O cd til vai para o diretório do usuário. Como que é o usuário Fernando que está logado, ele vai apresentar o diretório do usuário Fernando, tá? E aí o cd que eu mostrei, né? cd, por exemplo, se eu voltar aqui um diretório atrás, tá? Eu vou listar esse diretório. Ele vai mostrar aqui. Se eu fizer cd barra Fernando, deixa eu ver aqui o que tem aqui pra gente ver. Tem os Fernando. Então se eu fizer cd barra Fernando, cd barra Fernando, ele vai entrar no diretório Fernando, tá? Bem prático aí e ágil pra gente, tá bom? Interessante e bem funcional, né? Nós temos o cat, tá? Só que daí para trabalhar com cat eu vou ter que ensinar vocês como criar arquivos. Como nós criamos arquivos aqui via terminal, tá? Por que eu estou mostrando via terminal? Porque via interface gráfica é a mesma coisa, né? Eu venho aqui, abro o meu editor, como se fosse no Windows ou em qualquer outro sistema, né? Ele vai me apresentar a tela, eu escrevo, clico File e salvar. Salvar como, né? Tal. Normalmente como a gente faz. Só que isso não é somente assim. Vamos fazer por terminal, que é mais divertido, é mais produtivo aí pra gente. Como que eu faço para criar um arquivo? Touch. Vamos lá. Bem simples e funcional. Touch. O nome do arquivo. Viu que bacana? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos ver aonde a gente está. A gente está no diretório Home Fernando. Vamos listar o que tem dentro desse diretório. Tem várias... Desculpa, tem várias pastas. Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar um arquivo aqui na pasta desktop.
Vamos lá, vamos criar na pasta desktop, tá? Então aqui eu vou fazer um clear para limpar a tela, vou fazer um pwd para mostrar onde nós estamos. Nós estamos na área de trabalho do usuário Fernando. Eu vou criar um arquivo aqui na área de trabalho. Vou falar ele como teste. Criar uma extensão txt que é padrão aí para todos os sistemas. Pronto, criei. Somente isso? Já criei um arquivo aqui? Sim, somente isso, né? Bem bacana aí. E como que eu sei? Vou mostrar para vocês. Tá aqui o arquivo que eu criei. Olha só, já vai abrir, viu? Teste.txt. Criei ele na área de trabalho, no nome do arquivo, certo? E aí eu posso fazer agora trabalhar com ele. É só criar um arquivo, faz sentido? Não, né? Então faz qual o sentido, né? Colocar um texto lá dentro. Nós podemos fazer de algumas formas, né? Colocar esse texto lá dentro, tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos achar aqui, nós podemos fazer via já copiar direto, abrindo um editor de texto aqui do sistema, ou abrir um editor de texto de interface gráfica. Só que o editor de texto de interface gráfica todo mundo abre. Nós não, nós somos analistas de sistemas aí. Então nós somos mais especiais aí, mais especialistas. Então nós vamos usar um editor via terminal. Qual editor que a gente vai usar? O Nano. Tá? Como que eu uso esse editor? Eu vou colocar Nano e o nome do arquivo, teste.txt. Assim que eu teclar Enter, vai abrir uma interface do Nano. E aqui eu posso escrever o que eu quero dentro do arquivo. Vocês querem ver como? Simplesmente escrevendo como se fosse um texto normal, ó. Vou começar com letra maiúscula. Vamos escrever uma frase melhor, ó. Este arquivo é um teste. Vamos fazer só isso aqui para que vocês vejam. Vamos dar um ponto final. Vamos fazer um Ctrl X para sair, igual tá aqui, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Exit, você aperta o Ctrl X. Na hora que você for sair, ele vai te perguntar: você quer salvar ou não, ou você quer cancelar? Você aperta Y, aqui na versão do sistema ele está em inglês, então vai ser o Y. For em português, ele vai ser o S, tá? Então você aperta a tecla, ele já sai ali do texto, tá? Então, como que eu sei que ele saiu e gravou com sucesso o que eu queria? Uma das maneiras é você vir aqui e ver dentro do arquivo, tá? Vamos abrir a interface gráfica neste momento. Tá vendo? Ele escreveu aqui a linha. Porém, olha, eu estou num sistema aqui que só não tem interface gráfica. Eu estou numa versão servidor que não tem interface gráfica. E o que que eu faço? Utilizo o cat e o arquivo, certo? Por exemplo, eu faço cat, mostrando o arquivo, ele imprime o que tem dentro. Legal, né? Sem editor de texto eu consigo ver o conteúdo do arquivo. Por meio de qual? Do cat. Simplesmente uso o cat e ele me apresenta tudo o que tem. Lógico, esse arquivo é de uma linha apenas. Um arquivo grande, ele vai apresentar todas as linhas. Se não couber no terminal, ele vai solicitar que você vai apertando, teclando a tecla Enter para poder passar as linhas, tá? Mas simples e fácil, né? Nada complexo aí, tá? E aí você pode fazer algumas brincadeiras, né? Cat, nome do arquivo, ele, se nós utilizarmos esse aqui, né? O cat e o arquivo, ele apresenta o que tem. Se nós utilizarmos cat, o sinal de maior e fazer nova, por exemplo, eu vou escrever aqui aula de sistema operacional, aula de sistema operacional.
Tá, desculpa, tem que fazer aqui só um instante, deixa eu ver aqui, tá? Aqui como que a gente vai fazer? Cat, o espaço e colocar o texto aqui. Agora, tá? Desculpa, eu inverti aqui a história do comando. Como que é? Eu coloco cat mais o sinal de maior e o nome do arquivo, ele me permite inserir o conteúdo que eu quero. Então vamos lá. Aula de sistema operacional, tá? Ó, operacional. Então eu vou inserir esse conteúdo, aula de sistema operacional, dentro desse arquivo. O que eu faço agora? Eu aperto aqui para sair deste arquivo, tá? E aí ele vai fechar este arquivo. Opa, desculpa, aqui abriu uma outra tela que não era. Então ele vai sair aqui, ele vai fechar pra gente este arquivo, tá? A intenção aqui é que ele tenha gravado. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos pedir para imprimir o conteúdo. Tá vendo? Ele trocou o que estava dentro do arquivo. Porém, ele apagou o conteúdo anterior, né? Nós tínhamos escrito uma frase que era, né, para fazer este aqui é um arquivo de teste. Agora ele trocou por aula de sistema operacional. Então temos que tomar cuidado. Quando eu faço cat, sinal de maior, que eu quero escrever dentro do arquivo e mostro qual arquivo que ele quer, ele não pulou a linha. Ele sobreescreveu. Opa, desculpa que eu abri aqui. Na verdade, ele sobreescreveu o arquivo. Então eu tenho que ter aí muita cautela, né? Ó, aquela hora que eu errei, para você ver como que é, né? Eu errei aqui aquela hora, ele criou um novo arquivo que não foi nem solicitado. Então nós temos que ter cuidado aí com as saídas, né? E agora que eu escrevi nova frase, vejam, ele apagou a frase que estava antes, né? E colocou uma nova. Então tome cuidado aí com o que você vai operando aí no sistema, para que não complique muito vocês, tá? Então vai aí com cautela digitando os comandos, tá? Então nós já usamos o cd, o cat, tá? E aqui nós vamos aqui para copiar um arquivo, né? Para um arquivo. E aí você fala assim, olha, eu quero copiar o conteúdo de um arquivo para o outro. Como que eu faço? Bem simples também, tá? Não tem muito segredo. Só que já chamo a atenção de vocês que vai ocorrer a mesma coisa. Então vamos fazer aqui, ó, por exemplo, vamos abrir o arquivo aula, já que ele já foi criado por engano, mas vamos utilizar ele. Vamos abrir o arquivo aula. Vamos fazer um teste aula sistema operacional. Vamos fechar, tá? E aí nós imprimimos os dois conteúdos na tela através do cat. Você vai ver que o teste.txt tem isso e o aula, que é um outro arquivo, ele tem isso. São duas frases diferentes: aula de sistema operacional e teste aula sistema operacional, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos copiar o conteúdo de um arquivo para o outro? Vamos? Então beleza. Vou fazer o que? Vou copiar o conteúdo, né, através do comando cp, que está aqui na tela. cp. Então vamos fazer o seguinte: cp, né, e vamos copiar ali. Então o que a gente vai fazer? Vamos copiar de teste para aula. Aula está em maiúscula, a primeira letra. Vamos fazer essa cópia. Ó, tudo certo, beleza? E o que será que então que tem agora que passou o conteúdo de teste aula de sistema operacional para teste de aula de sistema operacional? Então nós temos que tomar cuidado, porque agora, né, vamos imprimir aqui na tela através do cat. Temos que tomar muito cuidado, porque se a gente for ver,
o cat, ele vai apresentar o conteúdo do arquivo aula. Só que, como nós pedimos para substituir, copiar o conteúdo de um arquivo para o outro, ele também apagou esse conteúdo, tá? Então vamos tomando aí bastante cuidado com a utilização aí dos comandos, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou parar um pouco a aula, tá? Vou dividir ela em 2 vídeos para facilitar para vocês, tá bom? Então eu vou parar, deixar um vídeo e aí daqui a pouco já vai ter lá no sistema do AVA, do ambiente virtual do aluno, 2 links, tá? E aí vai estar uma continuação da aula, tá bom? Então já voltamos aí em alguns instantes. Obrigado, hein? Até logo.